reitor da Unicamp, Antônio José de Almeida Meireles, participou no início desta semana, final de fevereiro e começo de março, de uma série de audiências em Brasília. Como presidente do CRUESP, o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, o professor teve reuniões com 3 ministérios e também com as agências de fomento CAPES e CNPq. Neste programa, nós vamos saber do reitor como foram as reuniões e quais foram as propostas discutidas e apresentadas. Eu sou Patrícia Lauretti, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação, e este programa tem trabalhos técnicos de João Ricardo Boi e Kleber Casablanca, além de Otávio Fonseca no áudio. Professor, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Patrícia, é um prazer estar aqui novamente. Professor, eu gostaria de começar destacando uma proposta que foi discutida com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que é a estruturação de um complexo econômico-industrial na área de saúde. Eu só vou fazer uma introduçãozinha breve antes. Quer dizer, o CRUESP, o Conselho das 3 Universidades Estaduais Paulistas, né, tem feito esse movimento tanto junto ao governo estadual quanto ao governo federal. Então, aqui no governo estadual, a gente teve contato com o secretário estadual de Saúde, o Eleusis, com o secretário de Ciência e Tecnologia, o professor Varran, e também com o secretário de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Marcos da Costa, com o objetivo de realizar atividades conjuntas, né? E foi esse movimento que nós também iniciamos junto ao governo federal. Nós tivemos reuniões com o Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia e também o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. No caso particular da saúde, um dos tópicos que a gente mais discutiu foi justamente a ideia de que em torno da atividade de assistência se desenvolva também inovações em produtos e em serviços que permitam melhorar a qualidade do atendimento público à saúde, do serviço único de saúde, e permitam também reduzir custos, né? A gente sabe que a saúde ela tem uma taxa de crescimento de custos muito acima da inflação normalmente, inclusive com a incorporação de tecnologias. E a gente quer que nossas universidades que desenvolvem ciência e tecnologia gerem inovações para melhorar a qualidade desse serviço e também para reduzir os custos desse serviço. Isso envolve não só a área estritamente médica e assistencial, mas todo o conhecimento que a gente tem nas áreas de engenharia, nas áreas básicas, né, química, física, biologia, em ciências de computação, em outras áreas de humanas, por causa dos conhecimentos de população, na educação física, na odontologia, que estão aí também envolvidas de alguma forma com as atividades de saúde. Que inovações seriam essas, professor? E de que forma como que seria esse complexo na prática, né? Seriam empresas que se estabeleceriam no entorno dos hospitais, das universidades? Então, aqui no nosso caso em particular, então focando um pouco aqui, porque tem perspectivas um pouco diferentes nas 3 universidades, né? A Unesp está com uma iniciativa de construção de uma fábrica de biofármacos que permite, por exemplo, cumprir uma lacuna que é preparar os medicamentos, esses fármacos, numa escala que permita testes clínicos. A nossa ação está muito associada ao RIDS, ao Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. A ideia é a gente aumentar a nossa assistência à saúde, mas em torno dessa assistência atrair empresas que queiram fazer melhorias em equipamentos, em diagnóstico por imagem, em telemedicina, na produção de medicamentos, né, que permitam fazer com que esse atendimento seja de melhor qualidade. Nós temos uma formação grande de recursos humanos nessa área, temos, através da estrutura assistencial, um conhecimento, vamos dizer, detalhado das demandas da própria sociedade para esse atendimento. Então, nós podemos juntar esse esforço de atendimento melhor à comunidade com a geração de inovações que joguem isso ainda para um nível mais desenvolvido, vamos dizer assim. Na verdade, isso, de alguma forma, já existe embrionariamente. Nós temos alguns grandes projetos de pesquisa na Unicamp que são, por exemplo, a aplicação de inteligência artificial
para a questão da saúde, da assistência, do tratamento de pessoas com alguma doença, né? Então, isso é uma coisa que já tem uma certa tradição. O que a gente quer é transformar essas iniciativas, ainda que tão dispersas, organizá-las em torno de uma ação para gerar empresas inovadoras ou gerar inovações, usando empresas que já existem, para que, junto com o nosso conhecimento técnico, isso se traduza em produtos e serviços que melhorem o atendimento à saúde em geral. Essa foi uma ideia apresentada pelo CRUESP para a ministra da Saúde? Foi isso ou foi discutido entre todas as partes? Na verdade, no Ministério da Saúde, atualmente, essa perspectiva já está estabelecida, né? A equipe, a própria equipe do Ministério da Saúde veio, uma boa parte dela da Fiocruz, que tem uma tradição de trabalhar nessa interface, né, de inovação e de tecnologia para melhorar os cuidados com a saúde em geral, né? Teve aí uma proeminência grande na época da pandemia. Então, isso já, de alguma forma, era algo que tem sido levantado pela atual equipe do Ministério da Saúde. E ela casa muito com a perspectiva nossa. A nossa área de saúde é muito grande. Nós temos hoje projetos fora da área de saúde que focam no atendimento, na melhoria do atendimento da saúde, a sua perspectiva de investigação para gerar, como eu disse, produtos e serviços para melhorar isso. Então, nós queremos aproximar esse potencial que a Unicamp tem dessa meta que é estabelecida hoje, que eu diria é uma meta estabelecida pelo próprio Ministério da Saúde, né? Com isso, a gente vai estar possibilitando um fortalecimento da nossa agenda interna de pesquisa, de certa forma compatibilizando-a com as metas do Ministério da Saúde e essas metas são, na minha opinião, elas são reflexo de carências do atendimento à saúde no Brasil, né? A gente sabe, por exemplo, que hoje o SUS ele tem que dar atenção a uma série de casos que envolvem diagnósticos caros, envolvem medicamentos caros. Nós tivemos na pandemia uma consciência das restrições que a gente tinha de alguns insumos, né, que eram importados de fora, e essas coisas podem ser produzidas aqui no Brasil. Então, acho que essa consciência é uma consciência que hoje está, de alguma forma, localizada em vários agentes da sociedade, inclusive aqui na Unicamp. Então, o esforço de coordenação tem que partir dos agentes públicos, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde. O que nós fomos lá dizer é que nós estamos dispostos a colaborar nessa iniciativa e que a gente tem muito conhecimento acumulado e muita disposição de que esse conhecimento gere inovação e que isso tenha um impacto concreto no mercado. Nessa audiência, professor, também foi discutido o papel dos hospitais universitários na organização de sistemas regionais de saúde. Gostaria que o senhor comentasse um pouco isso e também outros pontos que o senhor acha importante nesse encontro com a ministra da Saúde. Então, nós temos uma preocupação desde o início da gestão de pensar um pouco o papel do Hospital das Clínicas da Unicamp, né, e do CAISM, dos outros equipamentos que a gente influencia na saúde da região, dentro de um planejamento da saúde dos departamentos regionais de saúde aos quais a Unicamp tem acesso, vamos dizer, que são as DRS, né, 7, 10 e 14. Pensar isso exige uma relação meio em rede com essa área toda. E o papel dos nossos hospitais, em função do que a gente tem acumulado de pessoas com grande competência técnica e que estão aí na fronteira da assistência médica, ele tem que estar mais voltado para aqueles atendimentos de maior complexidade. E para que isso possa ser bem feito, a gente tem que ter uma relação com os outros equipamentos, que sejam aqueles que são a principal porta de entrada da população, que fazem algumas cirurgias de menor complexidade. Então, a ideia é que a gente auxilie a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério de Saúde a organizar essas redes regionais, né? Por exemplo, hoje
com a questão da telemedicina e das possibilidades de ter uma ação à distância, junto com as equipes também médicas e de saúde em vários municípios, uma parte do atendimento pode ser feito localmente e selecionar melhor quem vem para ser atendido aqui. Então, a ideia é um pouco pensar esse sistema de forma que ele garanta um atendimento melhor local e também mais criterioso no topo dessa pirâmide de estrutura da saúde, no qual a gente acha que é o papel privilegiado dos hospitais universitários. Então, eu não sei se ficou claro, mas a ideia é um pouco organizar melhor essa hierarquia, para que os pedaços cumpram a sua parte, sem a gente se desresponsabilizar de nenhuma delas. Nós queremos estreitar o contato com os equipamentos locais, com as equipes de saúde local, para trocar conhecimento, ajudar a formar pessoas. Então aí entra a sua última pergunta, nessas reuniões, além das pessoas envolvidas com a ideia do complexo de saúde, industrial de saúde, e também envolvidas com a questão da assistência, tinha também membros da equipe do Ministério envolvidos na formação. Então a gente quer também usar esses instrumentos para melhorar o conhecimento das equipes locais, de forma que eles tenham mais elementos para selecionar aquilo que é importante vir necessariamente para um atendimento terciário, quaternário nas nossas estruturas, e aquilo que eles podem resolver localmente, às vezes com uma orientação nossa. Nós não queremos nos furtar desse papel, né? Mas ter uma participação maior ter nessa uma participação regulação. E organizar isso aí vai permitir ter um atendimento melhor à população e às vezes sem necessidade de deslocamento, né, por exemplo, e com menos filas. Então tudo isso, a ideia vamos dizer assim, que a gente conte com o apoio da Secretaria de Estado e com o apoio do Ministério da Saúde para que essa estrutura seja organizada de uma forma mais eficiente, né? Certo. Bom, houve também, professor, audiências, né, com a ministra Luciana Santos, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e Geraldo Alckmin, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O que foi discutido? Então, nos dois casos, é importante citar, né, que tinham presentes membros da equipe do Ministério, no caso da Luciana Santos, o Luiz Fernandes, uma pessoa que tem muita tradição na área de inovação, e no caso do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, também o secretário executivo, o secretário de Desenvolvimento, que é o Wallace Monteiro Lima, se eu não estou enganado, e também teve presente o presidente do BNDES. Então, nós discutimos, a pauta foi a discussão da inovação mesmo, né? Ela é parecida com o Ministério da Saúde, só que ela foi mais ampla no sentido de não só envolver o complexo econômico, industrial na área de saúde, mas aquilo que a gente pode fazer em transição energética, na transição digital, no uso da inteligência artificial, por exemplo, numa agricultura de precisão, né? Então, é esse desejo da gente participar de uma agenda de inovação, que hoje eu queria transmitir um pouco essa visão otimista, em função até das dificuldades que a gente passou no período da pandemia e das dificuldades associadas aos conflitos geopolíticos lá no leste europeu, está ficando claro a necessidade da gente puxar um processo de reindustrialização, alguns usam a palavra nova industrialização do Brasil, sim, em torno de alguns eixos que nós temos virtudes e necessidades, né? A saúde é uma área que a gente tem muita carência. E a gente pode fazer inovação para melhorar a vida das pessoas que dependem do sistema público. A gente tem condições de ter talvez a economia com o melhor potencial de transição energética acelerado e ser um exemplo para o mundo. A Unicamp tem muito a fazer nisso, né? E não só na área de bioenergia, mas de célula fotovoltaica, né? De célula combustível. Temos aí também outras biomassas que a gente pode usar. A gente tem muita expertise em inteligência artificial, ciência de dados, né? Que
podem servir à agricultura de precisão, podem servir à saúde e a esses outros desafios da transição energética. Então, o que a gente foi levar é o seguinte: a gente precisa de coordenação nisso. Né? A gente vai lá na Fiesp e vê uma parte dos empresários interessados em investir nisso. Sim. A gente sabe que o empreendedorismo social hoje é uma coisa que mobiliza parcela da nossa sociedade e da nossa comunidade interna. O que a gente precisa? De um agente que catalise isso. E esses agentes que criam confiança nos vários setores, normalmente são os governos. Então, o governo estadual, o governo federal, podem organizar essa ação coordenada desse conjunto de atores para que isso se traduza em bens e serviços que melhorem a vida das pessoas. Né? Então foi essa mensagem que a gente foi levar, ela foi discutida tanto com a Luciana Santos e a sua equipe, como com o ministro Alckmin, vice-presidente, e com a sua equipe, com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Nós levamos essa mensagem e convidamos as equipes deles para virem conhecer, não só aqui na Unicamp, na USP, na Unesp, as nossas iniciativas, para eles verem o potencial. E pedimos a eles uma ação junto ao mundo corporativo, junto ao mundo das pequenas empresas, para que a gente crie canais de aproximação que acelerem esse processo de transformar o que a gente produz de conhecimento, ciência e tecnologia aqui, em produtos e serviços que sirvam melhor aí fora. A recepção foi muito boa, foi muito positiva, sentimos que essa já era no Ministério da Saúde, como eu falei antes, é uma agenda que está na cabeça de todos esses atores aí. Por último, professor, eu gostaria que o senhor comentasse as reuniões com o Ricardo Galvão, presidente do CNPq, e Mercedes Maria da Cunha Bustamante, da CAPES, essa reunião que houve com as agências de fomento. Então, foram também reuniões muito boas, a gente tratou um conjunto de temas que em parte eram sobrepostos, então eu vou tratar as duas reuniões como se fosse mais ou menos uma só, né? Então, uma coisa que a gente discutiu foi a possibilidade de ter um modelo de pós-graduação que incentivasse mais uma passagem rápida para o doutorado. Né? E que não necessariamente exigisse, na verdade isso não é exigido, mas a gente acaba fortalecendo a ideia de fazer o mestrado. Né? Nós estamos querendo ter doutores mais jovens, né? Para adensar mesmo a possibilidade de desenvolver ciência e tecnologia, não só nas universidades, mas nos centros de pesquisa e mesmo nas empresas. Conversamos sobre os programas do CNPq para mestrado e doutorado associado à inovação. Conversamos sobre o Programa Nacional de Pós-Doutorado e percebemos o desejo da CAPES de voltar ao programa na sua formatação mais original, que permitia uma duração mais longa dessas pessoas por 5 anos. Né? Uma preocupação que a gente sentiu nos dois locais, mas também no MCTI, é a nossa perda de cérebros para o exterior. Então, eles estão querendo ter uma política que atraia de novo as pessoas e fortaleça a presença daqueles nossos alunos de doutorado que estão terminando, de ter um tempo aqui para daí transitar para alguma colocação no mercado de trabalho. E mais ou menos isso gira em torno de 5 anos, de acordo com os levantamentos da CAPES. Então, por isso que a ideia do PNPD original era fornecer uma bolsa por 5 anos. Também notamos o desejo de renovar o CAPES Print, né? Então, o esforço aí pela internacionalização das nossas universidades e o desejo de garantir um pouco mais de flexibilidade ao sistema. Por exemplo, um caso que hoje ainda afeta um pouco os programas de pós-graduação é que, às vezes, você tem bolsas que ficam meio que aprisionadas num programa e outros estão dependendo de bolsa. Então, dá um pouco mais de liberdade às instituições. No caso do CNPq, talvez vale a pena um assunto que é caro a nós, né? Nós estamos participando como universidade, nós coordenamos a equipe de físicos brasileiros que atuam naquele experimento, né, organizado pelo Fermilab internacionalmente, que é o Deep Underground Neutrino Experiment, né, que visa aí investigar o papel dos neutrinos aí, na física de altas energias. E nós temos uma equipe aqui no nosso país, e ela é coordenada pela física da Unicamp, então eu também
comentei um pouco isso, né, que agora é um novo governo, que a gente gostaria de ter aí bastante suporte para dar continuidade a essa participação brasileira nesse experimento físico de grande importância internacional, que dá visibilidade à nossa ciência básica aí. Professor, a gente está recebendo os novos estudantes, né, os estudantes que estão vindo aí, que estão participando da calorada. Gostaria de saber que recado que o senhor tem para esses novos estudantes da Unicamp. Então, eu gostaria de dar umas boas-vindas, mandar um abraço a todos eles, falar que eles são muito bem-vindos, né? A nossa universidade, ela tem essa diversidade de ter novos alunos que venham de várias origens, ser uma universidade inclusiva. A gente é muito feliz de hoje estar numa política de se aproximar muito de todos os setores da nossa sociedade. E quando eu conto toda essa história de inovação, de ciência e tecnologia, eu gostaria de dizer para eles, eles entram aqui como alunos de graduação, mas tenho certeza que um pouquinho desse sabor inovador, ele afeta a vida dos alunos de graduação, né? Os nossos professores e pesquisadores, eles estão sempre motivados também por descobrir o novo, por aplicar o novo na melhoria da vida das pessoas. E isso afeta também a formação. Com todas as coisas que a gente pode ter de dificuldade na universidade, eles podem ter certeza que aqui dentro eles terão uma das melhores formações que o nosso país pode fornecer. Tá bom, professor, muito obrigada pela participação hoje aqui, então. Obrigado, Patrícia, eu que agradeço e estaremos aí de novo. Estaremos em breve. Em breve disponíveis, né? Mudando um pouquinho a pauta, mas sempre disposto a fornecer o esclarecimento que se fizer necessário. Muito obrigado. Obrigada. Bom, e a gente lembra que o Conversa com o Reitor é um programa da Secretaria Executiva de Comunicação que fica disponível nas plataformas YouTube, canal TV Unicamp, EduPlay, canal Unicamp, além do portal Unicamp. Acompanhe a gente, se inscreva nos nossos canais e, se tiver qualquer pergunta para o reitor da Unicamp, envie para a gente pelos comentários. Até mais, até o próximo programa.